Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, pelas redes sociais, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que é lamentável mais uma sessão. O presidente não está presente, o vereador César Lucas. Se ele não corta o próprio ponto, como é que ele vai cortar o ponto de outro vereador que falta ou não vem à sessão? Então fica essa observação, que mais uma vez o presidente não se encontra nesta sessão. Como eu sempre tenho dito aqui, estamos vivendo um momento difícil na política nacional. Com relação à fala do deputado federal mais votado, cada um tem uma interpretação, eu penso que é uma interpretação. Na interpretação do vereador Sérgio Camilo, eu não entendo que o filho do Bolsonaro quis ofender a maior corte da justiça brasileira, que é o STF. Mas respeito quem pensa o contrário. Não acredito que ele tentou ofender. Eu sou um homem que acredito nas instituições do nosso país. Acredito no funcionamento de todas as instituições. Como eu não deixaria, em hipótese nenhuma, de acreditar na maior corte da justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Um órgão sério e que, eu repito, é a maior corte da justiça brasileira. Mas também temos que nos portar que esta mesma corte, quando foi cassado a ex-presidente Dilma, houve um erro muito grave. Quando se cassou a ex-presidente e não a tornou inelegível. Se pegarmos a história, quando Fernando Collor de Mello foi cassado, ele ficou com seus direitos políticos cassados durante 8 anos. E com a ex-presidente Dilma não foi a mesma coisa. E aí eu me porto para a Constituição do meu país. E aí olha o que diz o artigo 52 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Senado Federal, emenda constitucional número 19/98, emenda constitucional número 23/99, emenda constitucional número 42/2003 e emenda constitucional número 45/2004. Inciso 1º. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Parágrafo único. Nos casos previstos aos incisos 1º e 2º, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, como ocorreu, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. É a Constituição do meu país que diz isso. Então, houve um erro muito grave. Houve um erro que poderia haver uma ruptura na democracia deste país. Mas contra fatos não há argumentos. E a história fala por si. E aí eu fiz um pequeno
pequeno resumo quem é esse partido da bandeira vermelha, o qual, por uma questão de higiene, prefiro não pronunciar essa sigla. Só direi Partido da Bandeira Vermelha, que todos sabem. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, é o partido do candidato a presidente que concorre com Bolsonaro. Então olha o que diz a história. Em 1985, esse partido, presta atenção, vereadores, que nós somos parlamentares, isso é muito importante. Em 1985, esse partido é contra a eleição de Tancredo Neves e expulsa os deputados que votaram nele. 1988, esse partido vota contra a nova Constituição que mudou o rumo do Brasil. E se alguém aqui tem alguma dúvida, consulte o Google sobre esse tema. Inclusive vai aparecer lá que o atual presidiário, ex-presidente dessa nação, ele se desculpa por ter votado contra a Constituição do Brasil em 88. Porque ele era deputado federal nessa época pelo estado de São Paulo. A história fala por si. Em 1989, esse partido defende o não pagamento da dívida brasileira, o que transformaria o Brasil num caloteiro mundial. Em 1993, o ex-presidente Itamar Franco, convoca todos os partidos para um governo de coalizão pelo bem do país. E esse partido foi contra e não participou. Em 1994, esse partido vota contra o Plano Real e diz que a medida é eleitoreira. E eu pergunto a vossas excelências, qual é a nossa moeda até a presente data? Pelo que eu sei, é o real. E esse partido foi contra. Em 1996, esse partido vota contra a reeleição, mas hoje defende. Em 98, esse partido vota contra a privatização da telefonia, medida que hoje nos permite ter acesso à internet e mais de 150 milhões de linhas telefônicas. Em 1999, esse partido vota contra a adoção do câmbio flutuante. No ano de 2000, esse partido luta ferozmente contra a criação da lei de responsabilidade fiscal, que obriga os governantes a gastarem apenas o que arrecadarem, ou seja, o óbvio. E aí eu pergunto, por que será? Em 2001, esse partido da bandeira vermelha, presta atenção, vota contra a criação dos programas sociais no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele votou contra o Bolsa Família, o Vale Alimentação e o Vale Gás. Eu queria relembrar a vossas excelências que o Bolsa Família não é programa de Lula, de Partido da Bandeira Vermelha. Ele apenas implementou, ele incrementou alguma coisa, mas ele foi criado lá atrás por outro partido e por outro presidente. E nessa época ele votou contra. E hoje quem alimenta esses petralha no poder, infelizmente, é o Bolsa Família. E eles se intitulam como esse projeto social
sejam deles. Enfim, eu tinha muito mais coisas, mas o tempo não me é possível. Eu só quero dizer uma coisa. Eu tenho muita esperança nesse país. Nunca vou deixar de dizer, se errar, se o Bolsonaro errar, nunca vou deixar de também ir contra. Eu, particularmente, eu sou contra 13º para Bolsa Família. Não, sim. Eu, particularmente, sou contra. Porque nós temos que acabar com esse assistencialismo no país. É isso que está destruindo esse país. Nós não temos que dar o peixe para a pessoa, você tem que ensinar a pessoa a pescar. É por isso que eu sempre defendi o investimento maciço da verba pública em projetos de qualificação profissional. Você tem que parar de dar o Bolsa Família e investir em qualificação profissional para a nossa população, dar uma profissão para aquela população, para aquela pessoa, ensinar aquela pessoa a pensar, ensinar aquela pessoa a raciocinar. E aí sim, ele tendo uma qualificação profissional, garantir o seu direito, seu lugar no mercado de trabalho. Mas mesmo com tudo que está acontecendo, já deixei claro aqui e volto a ratificar. Domingo, o vereador Sérgio Camilo é extremamente Bolsonaro, número 17. Para encerrar, eu deixo um Provérbios das Escrituras Sagradas, Provérbios 21, que diz o seguinte: quem persegue a justiça e a bondade achará vida, justiça e honra. E é isso que eu acredito. Muito obrigado. Boa tarde.